Lúcia, professor, entrou. Ana Luísa, escada. Fernando Coelho, João Carlos. Bom, hoje nós vamos tratar deste aqui, 1939. Aí vocês podem pensar o seguinte, né? Dando assim, mas você fez o ano 1934, 1935, 36, aí pulou para 1939, né? Não deve ter nada em 37, 38. Em termos de ensinamento, não teve nada. E realmente, assim, eu só me esforço para tentar entender por que não aconteceu nada, né? Eu sei que uma das coisas que deve ter sido muito bravo, imagino eu, porque a gente tem que começar a lembrar que em 1937 começou a guerra Japão-China. E para vocês terem ideia, a invasão do Japão em Nanquim, né, que era a capital chinesa, e eles entraram lá e estruparam e mataram. Tem versões de qual o número de mortes, mas o mais radical foram 300 mil pessoas. O menor parece que foi 50 mil. Aí, esse negócio. Então, vocês têm uma ideia que eu acho que o Japão deveria estar realmente envolvido com esse negócio de guerra, né? Então, provavelmente deve ter dado uma pressão muito interna. E aí, Meixama não pôde fazer nada. Imagino que seja isso, né? Porque aí era necessário conhecer não só muito mais o Japão, como conhecer também, inclusive, como é que era a vida de Meixama, né? As pressões que ele estava Bom, então, esse aqui também é um livro fino, porque 34 foi fino, 35 já foi grosso, porque também foi a época, né, que ele começou a formar a igreja e se dedicando à agricultura, né? Então, mas já 36 também não foi muito grosso, não foi. E esse aqui também é fino, tá? O negócio só fica maior mesmo quando começa para, acho, 49, 48, 49, 50, isso aí, bomba mesmo, né? Bom, então vou fazer uma síntese disso aqui. Desde 1937 até 1939, Meixo-sama ficou de mãos atadas. Em boa parte pela nova fase do imperialismo japonês, isso que eu falei, tipo baseado no militarismo, né? Ele, embora tenha reduzido, continua a tratar da saúde do homem, no que diz respeito às mãos estarem atadas, né? A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi travada de 1937 a 1945 entre a China e o Japão, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos conflitos permanentes entre as duas nações existirem desde 1931, chamados de incidentes, a guerra em larga escala começou em julho de 1937 e só terminou com a rendição incondicional do Império Japonês aos aliados em setembro de 1945. O motivo principal dos incidentes seria a intenção de anexação de territórios chineses pelo Império Japonês, que iniciava uma nova fase de colonialismo baseado no militarismo. A China, apesar de seu imenso território e população, passava por um período de franca decadência iniciada ainda no século XIX, passando pelo fim da monarquia e com uma guerra civil entre o governo republicano capitalista e a Frente Comunista liderada por Mao Tse-tung. Quer dizer, eles estavam divididos. Entendeu? Então foi mais fácil do Império Japonês chegar lá.
Esse cenário foi perfeito para as intenções japonesas de anexação da Manchúria e da Península da Coreia. Assim, a situação interna no Japão era de muito controle. Aí vamos ver o que a esposa de Mokichi Okada conta naquela ocasião. Né? Ela fala o seguinte: ao mudarmos para Tamagawa, Meshu-sama caiu no desagrado da polícia devido a um acontecimento infeliz. Naquele que ele estava lá e estava dormindo e o cara deram informação, o cara, vamos falar aqui. Certa manhã, bem cedo, o chefe da polícia de Tamagawa veio nos fazer uma visita de cortesia. Como Meshu-sama habitualmente trabalhava a noite adentro, na parte da manhã permanecia mais tempo descansando. O porteiro, ao atender o chefe de polícia, disse que Meshu-sama ainda estava deitado. Tal resposta desagradou a autoridade. Pensou tratar-se de uma recepção fria. Afinal, era uma visita de cortesia. Este caso, junto a outros, nos trouxeram vários aborrecimentos durante todo o tempo em que moramos em Tamagawa. Olha só. Você pensa você fazer como se fosse uma desfeita a um militar. Né? Em 1937, o setor policial da região disse-lhe que daquela data em diante não poderia combinar o ensino a uma outra atividade. Então, Meshu-sama decidiu fazer somente o trabalho de cura, prosseguindo sua tarefa humanitária. Porém, o método terapêutico de Meshu-sama produzia resultados tão miraculosos que os pacientes chegavam a ser mais de 100 diariamente. Como a frequência era grande, reiniciaram o quê? As intervenções policiais. Você infringiu as leis da medicina, não foi? Você se lembra de ter falado a um doente que ele ficaria curado sem precisar ir ao médico? Não lembra? Suas palavras mostram uma total infração às leis da medicina. Aos pequenos infratores perdoamos, mas aqueles como você, que agem abertamente, nós consideramos elementos nocivos à sociedade. Não podemos deixar que continue prejudicando-a. Em fins de 1939, Meshu-sama disse a uma pessoa lá, né, um membro dele, né? Mude-se, saia de Kamaishi, será devastada pelo fogo em futuro próximo. Mude-se o mais depressa possível para Ishinomagi ou para Ishinoseki. 2 anos mais tarde, começou a Segunda Guerra Mundial e a cidade de Kamaishi foi bombardeada 2 vezes por navios de guerra. Durante o segundo ataque, toda a cidade foi completamente destruída. O que teria acontecido comigo se lá permanecesse? Nunca poderei saber, mas posso imaginar. Fiquei a pensar que Meshu-sama sabia de há muito que a guerra romperia e causaria a destruição daquela cidade pelo fogo. Ainda que algumas pessoas digam que não acreditam no que Meshu-sama dizia e nem consideram um inspirado por Deus, quanto a mim, estou inteiramente convencido. Eu tentei, me esforcei aqui, né? Vocês viram que eu tentei dar um quadro fora, que não pertencia a Meshu-sama. Você vê guerra, bombardeios, cidade. Então, como é que ele ia ficar em paz para ficar escrevendo? E não podendo, né? Porque lembra com a hora que ele falou aqui, ensino não, lembra? Bom, deve ter sido essas coisas todas que ele não publicou nenhum ensinamento em 37, 38. O que é que foram registrados? Poucas coisas. Foram, em termos de tópicos, considerando assim, foram apenas 5. Mas com quantos ensinamentos tópicos? 10 ensinamentos. Engano seu. Porque existiam 5 repetições. Então foram 5 tópicos e 5 ensinamentos. Aí foram apenas sobre saúde e o homem. Saúde, nós tivemos 3 tópicos. Falo assim, 8 ensinamentos, mas como 3 foram não repetidos, então no fundo foram 5 ensinamentos. Né? E toxinas urinárias, que é o que teve mais, toxinas medicinais, né? 1 e 2. Depois veio o homem, com apenas 2 tópicos, o outro teve 13 também, não foi muita grande diferença.
e o outro teve 5 ensinamentos, isso aqui teria 4, porque teve 6, mas 2 foram repetidos. Né? E qual era o tema do homem? O que é a morte? O que é a morte? É uma pergunta, aliás. Não, não é pergunta não. O que é a morte? E vida e morte. Foram esses dois. Enquanto que o lado de cima, do saúde, como eu vou repetir, foi as toxinas urinárias e as toxinas medicinais 1 e 2. Tá? Bom, então, em 1939, nós tivemos número de... Foram 3 de saúde e foram 2 de homem. Bom, aí eu boto tudo onde estão localizados. Eu posto aqui tudo, eu falo sobre eles, digo, está lá naquela página, está ali, entendeu? Quer dizer, isso aqui, eu já falei para vocês, só vou me repetir, isso aqui funciona mais ou menos como um documento, entendeu? Estou fazendo uma coisa como se fosse um arquivo de registros, que aí é qualquer pessoa que queira, como eu falei, eu acho que não é a melhor coisa, acho que pode se fazer a melhor coisa, mas tem uma hora que é assim, né? Eu digo assim, tá bom, vou pegar mais ensinamentos de outros livros. Só peguei de 20 e pouco. Mas para que eu vou pegar mais ensinamentos de outros? Primeiro, tem muita coisa repetida. E uma coisa, uma boa parte de livros de ensinamento não dão datas. O que eu posso fazer? Entendeu? Tem uns que dão datas, tipo chave de fusão dá data, mas tem outros que você pega não tem data. E aí? Para fazer o quê? Eu tenho uma informação, tomara que esteja certa, que parece que isso já existe feito. Não sei aonde. E tem um livro que eu vi lá, mas estava em japonês, eu vi, parecia que ele estava ali catalogado. Mas eu... Bom, esse aqui é o meu esforço tupiniquim, né? Então, pelo menos a gente tem uma ideia, né? Estou conversando aqui, você vê, bom, não teve muito. Aí podia ser que eu andei procurando. Procurei mesmo. Procurei em 1937, aí comecei a vasculhar tudo e tal. Porque eu tenho isso. Não adianta ficar procurando mais, entendeu? Ou existem livros que dão essas informações, ou então não tem. Bom, eu destaquei o ensinamento, né? Mas eu fiz questão de mostrar que esse ensinamento estava inserido dentro de um escrito que eu fiz, uma postagem, né, no Facebook. Não sei se o pessoal lembra, porque eu escrevo tanta coisa, o pessoal não lembra mesmo, mas olha só, era o maior problema da vida, sabe qual é? O maior problema da vida é a morte. Foi isso que eu escrevi. Está na cara, mas é isso mesmo, o maior problema da vida é a morte. Só que tem que aí eu coloquei o ensinamento lá dentro. Um desses aqui que eu falei, entendeu? E foi relacionado ao homem, né? Foi relacionado à vida após a morte, né? Aquele outro também que... Eu usei esses ensinamentos do homem, né? Bom, vamos lá. Eu falo assim, ó, os seres humanos, isso é da postagem, tem muitos problemas. Eu, por exemplo, quando criança, tinha inúmeras indagações. Recordo-me quando olhava para o céu, me perguntava qual a origem do mundo. Quando na idade adulta, jovem, inicial, cursando a universidade, tomei conhecimento que dias antes de falecer, em 1966, internado em um hospital da Bélgica, o jesuíta astrônomo, cosmólogo e físico belga Lemaitre recebeu com alegria a notícia de que a sua teoria, essa do Big Bang, fora confirmada pelos experimentos de Arno Penzier e Roberto Houdry e Wilson. E era tido como uma teoria
padrão pela comunidade científica. Ou seja, a ciência apresentou a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso, né? Em algum tempo finito no passado. Desde então, tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua em expansão atualmente. Quer dizer, explodiu, expandiu. Mas, quente, explode, expande, o que vai acontecendo depois? Vai esfriando. Tá? A teoria é sustentada por explicações mais completas e precisas a partir de evidências científicas disponíveis e da observação. De acordo com as melhores medições disponíveis em 2010, as condições iniciais ocorreram aproximadamente cerca de 13, 14 bilhões de anos atrás. Como a descrição da origem do universo, o Big Bang teve e tem influência significativa sobre a religião e a filosofia. Como resultado, tornou-se uma das áreas mais vivas no discurso entre ciência e religião. Alguns acreditavam e acreditam que o Big Bang implica um criador. E alguns veem sua menção em seus livros sagrados, enquanto outros argumentam que a cosmologia do Big Bang tornou supérflua a noção de um criador. Quem fez isso? Ninguém ou tem um criador? Mas os problemas não pararam por aí, pois quando se acredita no Big Bang, vem logo a pergunta. A pergunta mais natural que você já deve estar pensando aí, né? E antes do Big Bang? E se indo nessa direção, acaba por vir a possibilidade de um criador, que em geral o grande número de pessoas no Ocidente o chama de Deus. Porém, Deus existe? Quando na idade adulta, eu, continuando na minha trajetória de reflexão plena como comunista, pensei em uma entidade onisciente e toda-poderosa governando este mundo desde a sua criação até a sua destruição, compensando e retribuindo, castigando ou mantendo à margem, mas geralmente igualmente com um plano secreto que de qualquer forma terminará por acontecer. Uma entidade meta-humana que dá ordem, sentido ao que vemos e vivemos, ao que existe, inclusive quando esta ordem se toma a forma do caos e do incompreensível. Uma vez imaginado, é possível demonstrar sua existência ou sua inexistência? E um paradoxo lógico para incrementar o impasse? Pode Deus criar uma pedra tão pesada? Pensa nisso, hein? Olha como é que o negócio é um paradoxo. Deus criar uma pedra tão pesada que nem sequer ele pode carregar? E agora? Olha só. Não é um paradoxo. Se ele não pode, então ele não é onipotente. Tá certo? Mas se pode, então também não é onipotente, porque não tem força para carregá-lo. Percebeu a coisa? É que qualquer lado que você vai é contraditório. Esta redução ao absurdo mostra, em todo caso, que não é com a linguagem humana ou com a razão que se distingue um Deus. Você vê que, indo pela razão, esse negócio dá problema. Simplificando, não podemos saber se Deus existe ou não. Ambos os ateus e crentes estão errados em suas proclamações, e os agnósticos estão certos. É como mencionamos anteriormente, podemos viver em uma simulação onde os deuses e o hacker controlam todas as variáveis. Quem vai saber? Todavia, a questão que mais preocupa a humanidade, com certeza, não é se Deus existe ou não, mas sim se ela
humanidade continua existindo, ou seja, se a vida após a morte. Quando na idade adulta, jovem, final, eu, com medo da morte, ou o fato de não entendamos seu significado, tenha suscitado vagamente em mim a crença de que a vida não termina com esta. Mas não hesitei em me pautar se a vida ou não após a morte. Uma vida que, ademais, imaginamos essencialmente idêntica à que agora temos. Temos que responder, em primeiro lugar, por que devemos morrer. A ciência moderna considera a morte como um buraco negro, um horizonte de acontecimentos do qual nada se pode dizer, nenhuma informação a extrair, já que ninguém regressou desse estado para contar. E assim fiquei até que me tornei messiânico. Quando nos inícios da meia-idade, logo ao me tornar messiânico, comecei a me interessar pelas religiões e notei suas explicações. Como, por exemplo, a ultravida desempenhava um importante papel na antiga religião egípcia, e seu sistema de crenças ser um dos mais antigos conhecidos. Quando o corpo morria, partes de sua alma, conhecidos como o Ka, que é o corpo duplo, e Ba, a personalidade, iam para onde? Para o reino dos mortos. Enquanto a alma residia nos campos de Aaru, Osíris exigia pagamento pela proteção que ele propiciava. Estátuas eram colocadas nas tumbas para servir como substitutos do falecido. Obter a recompensa no outro mundo era uma verdadeira provação. Lembra? Exigindo um coração livre de pecados e a capacidade de recitar encantamentos, senhas e fórmulas do livro dos mortos. No salão das duas verdades, o coração do falecido era o que? Era pesado, lembra? Contra uma pena chuva, né? De verdade e justiça, retirada do tocado da deusa Maete. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma poderia continuar mais. Se fosse mais pesado, era devorada pelo demônio Amite. Os egípcios também acreditavam que ser mumificado era a única forma de garantir a passagem para o outro mundo. Somente se o corpo fosse devidamente embalsamado e sepultado numa mastaba, poderia viver novamente nos campos de Ialu e acompanhar o sol em sua jornada diária. Devido aos perigos apresentados pela ultravida, o livro dos mortos era colocado nas tumbas juntamente com o corpo. Outro exemplo no budismo tibetano. Por outro lado, considerar que todos regressamos da morte, nesse ciclo kármico da existência, inclusive criar um manual para escapar da reencarnação. No entanto, quando resolvi aprofundar esta questão, aí eu me torno mamerrito. Começo a querer estudar os ensinamentos para entender as coisas. Mas já não valia para qualquer religião, eu queria saber da minha. Quando na meia-idade eu me tornar um mamerrito, encontrei com o ensinamento do Messias Meixo Sama, intitulado o quê? Esse que eu disse que era um deles, que está aqui no 1939. É o que é a morte. E ele está no livro A Outra Face da Doença. Então eu vou ler e acabo aqui. Quer dizer, foi uma forma, só tinha 5 ensinamentos. Então, uma forma de dar esse foi dentro de um contexto, que eu até apresentei como uma postagem no Facebook. Então, vamos à leitura dele. Meixo falando. Entre as questões relacionadas à vida humana, nenhuma é tão séria quanto o problema da morte. Todos o reconhecem, apesar disso é a questão mais difícil de ser compreendida. Eu cheguei a uma conclusão a respeito da morte, depois de prolongados estudos e pesquisas em todos os campos, incluindo diversas religiões, experiências espirituais realizadas no Ocidente, etc. Começarei minha explanação falando sobre a constituição do homem. O homem não é formado apenas pela matéria, ou seja, pelo corpo físico.
como afirmam os cientistas. É constituído por duas partes essenciais: o espírito, que é o elemento fogo, e a matéria. Esta, por sua vez, compõe-se de quê? Dos elementos água e terra. Você vê que o corpo humano tem 80, né, por cento de água, se não me engano, 80, 70 milhões. O restante é osso, por aí, músculo e tal, elemento terra. Entretanto, apenas com estes dois últimos elementos, o homem não atua como ser vivo, juntando-se a eles o espírito. Sem forma definida, é que se inicia a atividade vital. O espírito assume, então, a forma do próprio corpo da pessoa. No momento em que ele se separa do corpo, ocorre aquilo que chamamos a morte. Quando o elemento fogo sai, o coração, que é o que capta o elemento fogo, fogo foi, o coração, ufa, vai embora. E por que ocorre a separação? É porque o corpo se torna inútil, seja por velhice, por doença, por ferimento ou por hemorragia intensa. No instante em que isso ultrapassa certo parâmetro, entra em vigor a lei que obriga a separação. Com a morte, imediatamente o corpo esfria e o sangue se coagula em determinado local. O esfriamento é decorrente da anulação do elemento espírito, isto é, do elemento fogo. O que acontece então com o espírito? Ele vai agora para o mundo espiritual com a forma exata do corpo. A esse respeito, li há algum tempo o relato de uma experiência realizada no Ocidente. Como se trata de um exemplo bem ilustrativo, vou reproduzi-lo a seguir. Certa vez, fitando um doente prestes a morrer, uma enfermeira observou que da sua testa começou a subir uma fumaça esbranquiçada, como se fosse um vapor de água, o qual se tornava cada vez mais denso. A princípio, essa fumaça tomou o formato de uma elipse no espaço, mas gradualmente foi adquirindo a forma de um corpo humano. Por fim, assumiu as mesmas características físicas da pessoa. O espírito permanecia a uma distância de aproximadamente 1 metro acima do morto e parecia querer dizer alguma coisa aos familiares que choravam à sua volta. Logo, porém, flutuando, saiu do quarto silenciosamente. Em geral, o espírito se desprende do corpo pela testa, pela região abdominal ou pelos pés. No caso da morte por explosão, instantaneamente ele se espalha em todas as direções, na forma de inúmeros corpúsculos, mas torna-se reunir de maneira centrípeta, reassumindo o formato humano. Assim não difere nem um pouco da morte por doença. Quando os espíritos se deslocam por vontade própria para determinado local, tomam a forma esférica. É com esse formato que muitas pessoas afirmam tê-lo visto. Com relação à visão da enfermeira de quem falamos, trata-se de uma capacidade excepcional. Aliás, existem criaturas que já nasceram com essa capacidade e outros que adquiriram através de treinamentos. No Japão, desde a antiguidade, registram-se casos verídicos desse tipo. E eu mesmo já tive inúmeras oportunidades de contatar com médiuns. Conheci uma senhora possuidora de percepção espiritual fora do comum, o qual me foi de grande valia nas experiências que realizei. E assim, damos uma ideia aí, no meia hora, sobre o que foi essa vida e obra do Messias em 1939. Na próxima vez nós temos 1940. Né? E, se não me engano, nós não temos a 1944. Que negócio com o fim da guerra e tal. Entendeu? Bom, primeiro vamos ver se tem alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta aí. Tá. Tem bastante gente aqui. Estou correndo aqui para ver se tem alguma coisa. Quer dizer, em 39, o Meixo Sama só escreveu 5 ensinamentos. 5 ensinamentos. Bom, é aquele negócio, né? Eu falo assim, eu gostaria de saber, eu vou ter que ter acesso, provavelmente, aos livros originais. Né? E a pessoa que falou, o ministro que falou lá nos Estados Unidos,
E eu escutei isso, disse que não, assim, já existe esse livro. E pelo que eu vi lá com o reverendo Manabe, eu vi que tem um livro que é o primeiro volume dele todo, dos originais que ele tem lá, que ele fala ali. Claro que eu não li, não sei, mas essa impressão que me deu é que está tudo mapeado, me dá a impressão. Né? Então, é possível que o que eu estou fazendo é uma coisa, mas eu não sei dizer, não sei mesmo dizer. Eu sei que isso aí dá um esforço desgraçado fazer isso. Né? Então, agora, há muito tempo que eu já fiz, acho que fui até, pelo menos fui em 48, 49, não sei, foi por aí que eu fui. Porque eu comecei a enfrentar a pedreira, eu comecei a ver, não me lembro mais, depois eu acho que eu reduzi, botei e tal, mas eu acho que tinha umas 600, 800 páginas. E para você equacionar isso, botar nessa, para você ter uma ideia dessas coisas, é muito brabo, muito brabo. Então eu tive que parar, porque senão eu não faço outras coisas. Né? Mas, quando eu chegar lá, agora eu mandei fazer mais 5 livros, ainda tenho 1940 para feito, mandei fazer um, deve ser 41, 42, 43, se não tiver 44, deve ser 45, 46, por aí. Mas aí isso aí já, acho que até já ultrapassa, até o fim do ano, claro que ultrapassa. Então depois, quando chegar mais lá na frente, eu vou ter que voltar de novo a fazer isso. Talvez assim, quando acabar meio no fim do ano, vai me dar uma descansada, aí eu posso me dedicar a fazer isso, entendeu? Mas é um trabalho que, eu olho assim, isso é um trabalho, como eu coloquei, eu acho que é um registro, né? Você quer, É porque as coisas organizadas também, né? você quer estudar, você já pensou, você quer fazer um trabalho. Aí você quer saber, naquele ano, sei lá, a Suma fez isso, fez aquilo, o panorama era esse e tal. Então, ele se dedicou, hoje nós podemos, eu estou fazendo assim, estou podendo dizer que nesse ano ele se dedicou mais a falar sobre o enterro dos 18 áreas, né? Você podia ver de outra maneira. Eu tentei simplificar isso. Foram 3 de saúde e 2 de homem. Quer dizer, então, ele falava na agricultura do início, em 34. Você vê que ele não fala mais. Eu não sei o quanto de arroz que ele deve ter sofrido. Porque começar a falar, olha, começar a querer botar uma ideia de que não tinha que botar nitrogênio, não podia botar agrotóxico. O que acontece? O pessoal passando uma fome desgraçada, se ele continuar falando isso, o pessoal vai dar uma prensa nele. Eu deveria dar uma prensa nele. Fico imaginando isso. Mas a gente pode até imaginar porque a gente tem ideia, mais ou menos, do que aconteceu no Japão, do que Meixo fez ou não fez, entendeu? Então é isso que eu. Agora, para amanhã, nós vamos entrar nesse aqui. Lembra que eu vou só avisar, vocês lembram aquele livro que eu disse assim, esses aqui ainda tinha mais livro para. Faltou, acho que uns 2 livros mais, esse aqui. Isso tudo ao mesmo autor. História da religião. Vou entrar na religião. Ó, Miriano. Eliane aqui. Opa, aqui. Miceia Lídia. Eu troquei todos esses aqui por esse aqui, porque como é que eu vou ficar dando isso aqui para vocês tudo? Eu estou lascado, poxa, vai demorar anos para fazer isso. Entendeu? Tem um outro que eu disse para vocês, esse aqui de religiões. Esse livro aqui também é bom para dar uma ideia, né? Então, eu só vou abordar de religião explicando mais ou menos o que eu já falei para vocês aqui. Eu já fiz um curso, dando um curso de 2 anos de religião, varrendo todas as religiões, entendeu? Então, e ultimamente também eu fiz alguma coisa de religiões também, várias, e nossa, verdade religiosa, unidade religiosa, assim com 18, não sei lá quantos temas, muita coisa, quer dizer, então, como eu dissesse assim, eu já fiz, quer dizer, o pessoal diz, mas eu não tive acesso, é só, sei lá, no
www.centroculturalparadisíaco.com.br. Está tudo lá. Então, o que eu vou tentar fazer é assim, uma coisa mais buscando uma coisa que eu acho que é essencial. É você ver a questão do sagrado e do profano, que é a questão. Né? A religião não lida com o sagrado, mas tem um profano. Então, como é que fica isso? Então, uma coisa interessante para a gente dar uma pensada sobre isso. Né? Eu até tirei. Eu tenho muitos filmes, porque tem muitos filmes sobre religiões. Se eu fosse botar um que eu tenho aí, você ia gastar. Tinha muita coisa de religião, muito. Mas aí, eu acho que eu nem vou fazer nada de filme, entendeu? Porque é muita coisa. Tá? E o que mais? E aí, no sábado, a gente vai começar a entrar para falar da literatura na Idade Antiga, na Antiguidade. Eu necessito da antiguidade, porque senão a pessoa escuta falar naquilo e não tem um contexto, então não sabe, vou ter que fazer. Em antiguidade eu vou gastar umas 3 aulas aí, uns 3 encontros, porque é muita coisa. Eu tenho desde a hora que você fala do lado oriental, do lado ocidental e das Américas. Então eu procuro, acho que vou fazer umas 3 encontros aí para. Aí mapeei isso, aí eu boto os livros lá dentro e você já sabe por que está acontecendo isso, aquilo, entendeu? E aí, domingo, né? Domingo a gente vai para a memória cinematográfica, vamos falar sobre a construção da personalidade, o escolhido, né? Que é a questão, se fosse mais relacionada com o homem, né? Tá bom? Acho que ninguém. Estiquei aqui para ver se alguém queria fazer alguma pergunta. Não, só o Pedro Luiz comentou, É. colocou muito bom. Então tá ótimo, Pedro Luiz. Compartilhou com 30 pessoas. Pedro Luiz, você ficou, disse que você ia tentar ver, né? Quando você souber a resposta, você me avisa. Tá bom? Bom, até amanhã, então, se Deus quiser, no mesmo horário, né? Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.